O simbolismo do sal. O sal, indispensável à vida, está intimamente ligado às suas origens, mas também pode destruí-lo. O sal purifica. A Bíblia menciona que as cidades de Sodoma e Gomorra foram feitas com sal. Também transformamos pecadores em estátuas de sal, afastamos a má sorte e afastamos estranhos indesejados espalhando sal. O porta-voz de Cristo como o sal da terra, Mt. 5:13, é certamente sua força e sabor, mas também seu protetor contra a corrupção. E, sem dúvida, a essa propriedade que devemos atribuir seu uso purificador no shintoísmo. Quando a divindade Izanagi, ao retornar do reino dos mortos, se purificou nas águas salgadas do mar. É por isso que a aliança do sal designa uma aliança que Deus não pode quebrar. Números 18 e 11, Crônicas, e o 5. Levítico 2,13, alude ao sal que deve acompanhar as oblações. Como o sal da aliança, todo o sacrifício deve ser fornecido. De acordo com o Evangelho de Mateus, Jesus identificou seus discípulos com o sal da terra. Assim, por extensão, ser o sal da terra é representar integridade e pureza originais, é pertencer à elite moral. É uma coincidência que, desde a formação do mundo no sentido bíblico do Gênesis, a história do sal se confunda com a do homem. Condimento alimentar essencial e fisiologicamente necessário, o sal é mencionado na liturgia batismal, sal da sabedoria, e, portanto, o símbolo da nutrição espiritual. O caráter penitencial que às vezes lhe é atribuído nas circunstâncias é, se não errôneo, pelo menos secundário. Compartilhamos sal como pão. Os exorcistas usam o sal como um símbolo de pureza. Os magos também o usam por suas qualidades benéficas e más. Dizem que o diabo nunca põe sal nos pratos. É por isso que o sal exorciza o mal. Para os alquimistas, o sal é o princípio neutro resultante do casamento filosófico do enxofre e do mercúrio. O que queima é o enxofre, o que fuma é mercúrio, as cinzas são o sal. Entre os hebreus, o sal também era uma parte importante do ritual. Cada vítima tinha que ser consagrada pelo sal. Além disso, o consumo comum do sal às vezes tem valor de comunhão ou de vínculo de fraternidade. Os vários aspectos da simbologia do sal decorrem do facto de ser extraído da água do mar por evaporação e, diz Louis Claude de Saint-Martin, um fogo libertado das águas, quintessência e oposição. Foi com a ajuda do sal extraído das águas primordiais, agitadas por sua lança, que Izanagi, o deus do shintoísmo, co-criador do mundo e do Japão, constituiu a primeira ilha central de Onugurujirna. Por outro lado, o grão de sal, misturado com água que nele se derrete, é um símbolo tântrico da reabsorção do ego no ser universal. O sal é conservante e destruidor de alimentos por corrosão. Seu símbolo, portanto, se aplica à lei das transmutações físicas e às das transmutações morais e espirituais. Combinação e, portanto, neutralização de duas substâncias complementares. Ela é, além de seu produto final, formada por cristais cúbicos. Esta é a origem do simbolismo hermético. O sal é o resultado e o equilíbrio das propriedades de seus componentes. A ideia de mediação somam-se as de cristalização, solidificação e também a de estabilidade, especificadas pela forma dos cristais. O sal também simboliza a incorruptibilidade. Consumir pão e sal juntos significa, para os semitas, uma amizade indestrutível, sentido idêntico encontrado em Filó, quando descreve a comida dos terapeutas no sábado. Isso é feito de pão, sal de sopa e água limpa. O pão da proposição veio com sal. Devido ao seu caráter ritualístico, o uso do sal foi adotado pelos cristãos durante o jejum, batismo, etc. O sal pode ter um significado simbólico totalmente diferente se opor à fertilidade. Aqui, terra salgada significa terra árida e endurecida. Os romanos espalharam sal sobre a terra nas cidades que haviam arrasado, para torná-la estéril para sempre. Os místicos às vezes comparam a alma a uma terra salgada ou, ao contrário, a uma terra fertilizada pelo orvalho da graça. Que a tua salinidade se retire da antiga condenação escrita por Guillaume de Saint-Henri, inspirada no Salmo 106, 34. A terra é infértil porque salgada, Guilherme dirá novamente, citando um texto de Jeremias 17, 6.
Tudo o que é salgado é amargo, a água salgada é portanto água de amargor, se opõe ao limpar a água fertilizante. No Japão, a virtude purificadora e protetora do sal é exercida na vida cotidiana e nas cerimônias shintoístas. Sua colheita é objeto de um importante ritual. Em pequenas pilhas próximas à entrada das casas, à beira de poços ou no solo após cerimônias fúnebres, o sal tem o poder de purificar lugares e objetos que podem estar sujos. Alguns japoneses colocam sal em suas casas depois que uma pessoa odiosa sai. Os campeões da luta tradicional de sumô borrifam no ringue antes da luta, como um sinal de purificação e lealdade no combate. O grande Kamiza-nake no Mikoto, tendo se contaminado por querer ver sua esposa novamente no submundo, foi se purificar por ablução em água do mar no pequeno estreito de Tachibana, localizado na ilha de Kyushu. Seu nome e o de sua esposa significam quem se seduz. Foi observado que, no Japão, o sal é considerado um poderoso purificador, especialmente na água do mar. No livro shintoísta japonês mais antigo, o Kojiki, ele tem origem mitológica. Os romanos deram aos bebês recém-nascidos sal e, portanto, sabedoria. Mas eles também jogaram no chão de cidades conquistadas e destruídas para que nada mais crescesse lá. Porque a falta de sal é também um mau presságio que significa fim, carência, doença e precariedade, como o pão sem sal da cidade de Florença, que foi o símbolo da resistência da cidade sitiada. Os egípcios do Alto Egito os negociavam às vezes por peso de ouro. Na verdade, foi uma moeda de troca por muito tempo. A palavra salário vem do latim salarium, porque os soldados romanos eram pagos com sal. Entre os gregos, como entre os hebreus ou os árabes, o sal é o símbolo da amizade, da hospitalidade, porque é compartilhado, e da palavra dada, porque o seu sabor é indestrutível. Homer afirma seu caráter divino. Ele é empregado em sacrifícios. Na Idade Média, acreditava-se que ter sal no fundo de um bolso assustava o demônio e que espalhá-lo pelos 4 cantos da casa evitava a má sorte. Fonte: Revista Zorobabel. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.